diretor de cultura, Matheus Moreira, e que vai nos contar. Matheus está ali a mil, direto na Feira do Livro, contar. E aí, Matheus, como é que está a avaliação da Feira do Livro, que já está em andamento e que deu uma grande movimentação? O tempo está colaborando, é chuva que não molha e que não atrapalha, né? Bom dia, Matheus, prazer em tê-lo aqui. Bom dia, Sorriso, bom dia, ouvintes da Rádio Fema. Isso mesmo, estamos vivendo aí intensamente a nossa 21ª edição da Feira do Livro de Santa Rosa. Estamos aqui com ela instalada em frente à nossa Biblioteca Pública Municipal, utilizando todo o nosso complexo cultural aqui de Santa Rosa, né? Centro Cívico, Biblioteca e Centro Cultural. Então estamos utilizando todo esse espaço aí. Felizmente o tempo colaborou conosco, né? Tínhamos uma previsão de chuva mais intensa nesses dias, ela acabou alterando um pouquinho e está nos ajudando muito a garantir uma participação muito importante da comunidade. Além das nossas escolas, né, que nós tradicionalmente trazemos aqui para prestigiar a nossa Feira do Livro, fazer a aquisição do seu livro, atrelada a uma outra política muito importante aqui do município de Santa Rosa, que é o Vale Livro, né, que nós temos então todos os nossos alunos da rede municipal e os nossos professores também da rede municipal recebem esse Vale Livro no valor de R$30. Então nesse ano estimamos um investimento de cerca de R$130 mil do município, né, nesta política, além de todo o investimento na estrutura da feira. Estamos aí, já projetamos que cerca de 5 mil pessoas já circularam na feira nesse período, pelo menos mais de 4 mil alunos já circularam, não só da rede municipal, das outras redes também, e aí imaginamos aí que durante o final de semana, segunda-feira, mais 2 a 3 mil pessoas no mínimo estarão circulando aqui conosco. Uma boa movimentação. Excelente, excelente. E os estudantes aí motivados por suas escolas, incentivados pelos seus professores, e que maravilha isso, né? Dentro da linha pedagógica que se segue, os professores e a escola, a rede, né, da educação, dizer para os professores e para os alunos, importante dar esse pulinho até a feira, sair da sala de aula e mergulhar nesse universo, porque são muitas as atividades, inclusive para essa garotada que aconteceu desde o primeiro dia e que segue acontecendo. Isso mesmo, nós trabalhamos com uma programação muito diversa para que os alunos que venham até a feira não venham apenas com o objetivo da compra do livro, né? A compra do livro é uma das coisas importantes que acontecem na feira, mas não é apenas isso, né? A gente busca fazer toda essa movimentação cultural dentro da programação da feira também. Então nós tivemos já várias sessões de teatro, tivemos exibições de documentários, apresentações, painéis, palestras, muitos deles atrelados à temática que nós estamos, né? Em grande maioria, nós tivemos um trabalho muito bacana esse ano com a temática da feira, que é alusiva aos 400 anos das missões jesuíticas guaranis, um tema que está sendo trabalhado a nível de estado, né? Um marco muito importante aí, além também da comemoração dos 150 anos da imigração da etnia polonesa aqui no Rio Grande do Sul. Então foram os dois grandes carros-chefes da nossa programação, entregando essa programação, a parceria com a etnia polonesa aqui de Santa Rosa, e também com o SESC, com o Cairu e tantas outras entidades, a própria FEMA também esteve colaborando conosco, entre tantas outras entidades aqui, não vou nominar todos, acaba esquecendo de alguém. E o bacana é isso, muitos parceiros, muitos você parceiros. Pensa assim que tem muitos os parceiros e tem até essa preocupação em esquecer de alguém, é porque realmente está sendo importante todo esse envolvimento, toda essa parceria, né? Porque é uma feira que é de todos. É de todos. O município, ele é o promotor, puxa a frente, mas ele necessita desses parceiros, dessas entidades que estão sempre acompanhando, entregando programação, entregando essa interação, porque a Feira do Livro é isso, né? O aluno vem sim para fazer essa aquisição do livro, mas ele vem ter todo esse contato com os livreiros, com os artistas, com os escritores. Aqui estamos com os escritores que estarão logo mais falando contigo também. Temos hoje a programação da Allen Hill, que é a academia aqui da região noroeste do estado, os lançamentos literários, estávamos conversando há pouco, né? Esse ano tivemos um grande número de lançamentos, a gente teve 23 lançamentos literários sendo realizados dentro da programação da feira. Estamos tendo um agora, nesse momento aqui, com uma escola de Boa Vista do Buricá, que veio aqui participar da feira, que quis trazer seus alunos, quis fazer um lançamento aqui no palco da nossa Feira do Livro. Muitos lançamentos de escritores que estão lançando seu primeiro livro, sua primeira participação em Feira do Livro, então isso está sendo muito bacana. E essa parte é fundamental, de ter esse espaço de acolhimento ao escritor local e regional, no caso, que é o local mesmo, porque é o escritor presente, né? Uhum. E poder ter esse espaço para que ele possa expor, né, e ter o contato com o público leitor e expor a sua obra, né? Muitos, como você disse, se lançando, né? Uhum. E muitas outras feiras do livro num passado recente, se viu também muitos nessa estreia e hoje estão aí com uma bagagem enorme, né? E porque foram incentivados a abrir sua gaveta e colocar a ideia do papel na prática e
como disse Castro Alves, né? Bendito os que semeiam livros e fazem o povo pensar, né? Isso mesmo, a gente, através da Feira do Livro, consegue fazer uma ação que vai impactar a comunidade não apenas nesse momento, nessa semana, né? Esse impacto dela é permanente, ele repercute, né, nas próximas gerações, no desenvolvimento mesmo do incentivo para que os escritores locais estejam produzindo materiais novos. E também a própria aquisição desses livros que é feito durante a feira, eles também são trabalhados ao longo do ano. Então o aluno vem, faz essa aquisição, mas a ideia é ter esse trabalho pedagógico também em sala de aula ao longo do ano, que os alunos que troquem de livro entre si ali para leituras mesmo. Então é todo esse trabalho pedagógico que é pensado também. Então o impacto da feira acontece durante o ano todo. Porque o trabalho pedagógico faz com que a Feira do Livro não termine para esses estudantes agora na segunda-feira, né? Isso mesmo. Elas vão falar em sala de aula, viver da experiência, da oficina que participaram, da palestra que eles ouviram, do livro que estão lendo, e essa troca, isso é fundamental para que é como se fosse um artista no palco e uma plateia, a gente formar novas plateias, né? Exatamente, a formação de novas plateias é fundamental. Exatamente. Matheus, vou te liberar então para que você possa voltar para a feira, porque tem muitas atividades acontecendo. Com certeza. Parabéns para você, toda a Secretaria da Municipal da Educação e Cultura, que estão aí junto com esse grande time, esse grande grupo, trabalhando mais uma vez na organização dessa feira que está linda demais. Muito obrigado, Sorriso. A gente aproveita rapidamente para convidar, reforçar o convite à população para que esteja aqui nos prestigiando nesse final de semana, né? Nós estamos tanto aqui no sábado e domingo até segunda-feira com a programação da feira acontecendo. Teremos uma programação bem diversa, a população pode acessar ali no perfil da prefeitura. Hoje nós estaremos sendo, se me permite rapidamente, Sorriso, nós temos hoje à tarde a primeira trilha cultural urbana que estará sendo realizada em parceria com o SESC, em que nós estaremos sendo o ponto de encontro lá no Marco Zero, em frente ao Liminha. Então a população deve se encontrar lá e vai subir todo esse trajeto, né, da Cidade Baixa até o centro atual aqui do município, para conversar, falar sobre esses marcos importantes desse trajeto, sobre as edificações que nós temos nesse caminho, que a gente faça essa trilha cultural, chegue aqui na Feira do Livro e participe de uma apresentação, de apresentações que estarão acontecendo. Teremos o grupo de dança de Guarani das Missões, grupo de danças típicas polonesas, teremos um sarau literário com os nossos escritores locais. Amanhã teremos também uma programação bem diversa, com contação de, hoje e amanhã, contação de histórias acontecendo, a exibição de documentários, e também, muito importante, amanhã, na parte da tarde, teremos o lançamento dos nossos editais da PENAB aqui do município. Importante, né? Importantíssimo, editais de fomento. Nós teremos um recurso muito significativo sendo investido aqui no setor cultural do município, e a gente convida que os agentes culturais, os artistas, as entidades que fazem cultura aqui do município estejam participando desse momento, entendam, compreendam o funcionamento desses editais, para que elas se qualifiquem e contribuam aqui com a nossa cultura local, desenvolvendo seus projetos, e também serve como incentivo, né? Até mesmo para quem quer um incentivo para poder financiar a sua execução literária. Então, porque isso também é importante, é necessário dedicar tempo, e tempo é recurso, é investimento. Então a gente sabe que é necessário, a necessidade desses projetos é muito grande para a gente qualificar cada vez mais o fazer cultural aqui do município. Exatamente. Um grande abraço e boa caminhada aí na nossa Feira do Livro. Muito obrigado, Sorriso. E para os nossos ouvintes, reforçando, já seguimos aqui falando de Feira do Livro. 10h23, você acompanhando o Painel FEMA aqui pela Rádio FEMA FM. E é com muita alegria que eu recebo agora os integrantes da Academia de Letras do Noroeste do Rio Grande do Sul, participando aqui do Painel FEMA, o programa Painel FEMA, 8 anos no ar, agora dando destaque especial nesse sábado para a nossa Feira do Livro. E a gente está muito feliz por receber aqui no programa Jacinto Zabulovski, meu querido amigo, que está lançando o livro, mais um livro, né, na Feira de Santa Rosa. Também presente aqui o Jorge da Luz, que é coordenador de comunicação da Academia de Letras do Noroeste do Rio Grande do Sul. Professor Roque Weschenfelder, escritor, professor que Santa Rosa adora, que Santa Rosa ama, que os alunos amam. Este moço que não para, depois que disseram assim, e até citei antes Castro Alves, né? Bendito os que semeiam livros e fazem o povo pensar. O Roque começou com isso e não parou mais, né? E tá aí, Roque, prazer em tê-lo aqui no nosso programa. E também eu deixei para citar por último, não menos importante, para fazer essa referência também com a gente, eles que integram, então, são os, como é que é o termo que eu digo, os imortais, né? Da Academia de Letras do Noroeste do Rio Grande do Sul. O
querido Noé Teixeira. Gente, eu estou muito feliz. Aliás, Eloy de Ávila, um abraço para você. Noé Teixeira aqui com a gente. Comecei no rádio como operador de áudio e o programa do Eloy tocava Noé Teixeira. Isso foi ontem, já faz tempo, só que eu vejo um jovem aqui do meu lado, até eu pensei, mas não é a mesma pessoa então, né? Então, eu sou muito feliz de tê-los aqui. Deixa para quem está nos assistindo, eu vou agora gerar a imagem para mostrar quem está aqui com a gente, então, porque é mais importante aparecer então os nossos convidados do que eu. Então, professor Roque, pega o microfone aqui. Professor Roque aqui com a gente, Noé Teixeira, Jacinto Zabolowski e também o Jorge da Luz aqui. Nós vamos administrando isso, né? Porque é o rádio moderno com som e imagem. Professor Roque, vivendo mais uma feira do livro, bom dia, prazer em recebê-lo nesta manhã. Bom dia, Cláudio Miro, bom dia os nobres confrades, bom dia aos ouvintes. E aí, Roque, você nessa feira não está lançando um livro, mas intensamente tem mais um? Estou. Sério, Roque? Eu ia dizer assim, você só está agora apreciando esse momento porque você sempre valorizou, né? E aí, qual é o livro que você está lançando? Trágico Final? Trágico Final. Roque Westenfelder. É uma ficção de envolvendo uma ave que voa na frente do ônibus que se vai acidentar depois, que era lá em 2011, ônibus da linha Salto, que num sábado de manhã, eu estando na escola Edmundo Pils na época, cheguei lá sabendo porque um vizinho meu disse, deu um acidente e morreu gente da linha Salto. Inclusive um cara que no dia antes estava lá no mercadinho e acabou passando na frente de casa, boa noite, e no outro dia estava falecido. No domingo a gente foi no velório e todos os caixões, praticamente todos fechados, porque o acidente foi cruel. Mas essa ave essa coruja que acompanha o ônibus que sai de noite, ela voa, ela para às vezes em árvore, em lugares que o ônibus vai parar, tipo lá em Frederico Westphalen, por aí. E ela conta o que aconteceu com os nossos antepassados quando vieram aqui para colonizar essa região do noroeste do estado. Por exemplo, Santo Cristo, Cerro Largo, Campina das Missões, Cândido Godói, muitos de origem alemã. Depois, inclusive em Campina também vieram os russos, né, de origem russa, e mais os italianos aqui de Tucunduva, Tuparendi. E então eu estudei também um pouco sobre cada município, para saber bem quais eram as etnias que eram mais numerosas. Hoje está tudo misturado, né? Mas nesses anos iniciais, Santo Cristo, Cerro Largo, não se falava português, porque só era permitido vender terras para colonos vindos da região perto de Porto Alegre, região da imigração, e que eram católicos e de origem alemã. Ninguém podia comprar terras. Então, esse povo falava alemão. Santo Cristo, quando eu era guri, a gente ia na prefeitura, você era recebido por todos os funcionários falando em alemão. Se você não sabia falar alemão, era mais difícil ser bem atendido. Então, esses detalhes e muita outra coisa que foi colocado, que aconteceu aqui, por exemplo, como veio para Santa Rosa os trens, como é que é? Essas coisas todas, isso também se menciona, os hospitais que foram criados
em nessas várias cidades, como eles surgiram, quem eram os principais médicos iniciais, que nem em Santo Cristo. Tem uma praça chamada Dr. Wolfram Metzler, na frente da prefeitura, e muita gente não sabe quem era ele. Era o primeiro médico de Santo Cristo. Era lá de Porto Alegre, daquela região, que ele tinha vindo, e depois ele se tornou, inclusive, deputado. Meu pai foi um que votava nele como deputado federal, considerado em Santo Cristo como uma pessoa importantíssima, porque quando começou o hospital, morriam muitas crianças por causa como é que a gente diz, não se tinha solução para qualquer doença de uma criança recém-nascida. Mesmo os hospitais não tinham muito como fazer. Foram dias desafiadores, né? Exato. Aliás, esses dias, Jacinto, esses dias desafiadores da formação da nossa região aí, nós hoje estamos vivendo uma outra era, né? E se você analisar assim, que bom que hoje temos os desafios, mas que bom que vencemos, e tantos esses que estão fazem parte da nossa história, nós precisamos fazer isso, né? Resgatar essa história, não deixar para trás, porque realmente foram dias complicados demais, né? Prazer em tê-lo aqui, e eu falo isso porque eu sei o quanto você abraça a causa da etnia e da valorização da história e da cultura do povo, do seu povo, né? E como é importante isso. Bom dia. Bom dia, satisfação muito grande, meu caro amigo de longa data, Claudiomiro Sorriso, da Rádio Noroeste Jornal. Exato. Quantos anos? 40 anos. 40 anos de história. Lá, né? O Eloy de Ávila está na sintonia, um grande abraço para ele também. E eu hoje tenho um enorme prazer de estar aqui comigo, meu companheiro, amigo, camarada doutor Noé Teixeira, que canta em Santa Rosa e canta na fronteira. Hoje ele vai puxar a acordeona lá na Feira do Livro, vai abrir com uma música que fala sobre os 400 anos das missões jesuítico-guaranis. E esse nosso ícone aí, o professor Roque, que eu fiquei muito honrado nesse trágico final, ele cita 2 meus livros de minha autoria, ele cita no livro. Então eu fiquei muito feliz, professor Roque, que o senhor me deu essa deferência especial. Quando um outro livro cita outro livro, então isso aqui é uma coisa muito interessante. E não menos importante, meu amigo e confrade Jorge da Luz, da cidade de 3 de Maio, que fez a orelha do livro sobre as abelhas. O Jorge é nosso escritor também, da região de 3 de Maio, e é nosso confrade da Academia de Letras do Estado do Rio Grande do Sul, Além Rio. Pois é, Jacinto, e as abelhas, você que já escreveu resgatando a história do povo, né? E daí vem com um título assim que certamente o referencial está o povo ali dentro presente, mas as abelhas, conte sobre o livro. Olha, o livro é simplesmente fascinante, porque sem abelhas não existe ser humano. As abelhas são essenciais para a vida do ser humano. Elas são essenciais, elas são gigantes, pequenas no tamanho, mas gigantes na importância. Olha, esse livro começou a ser inspirado em novembro do ano passado, quando a Ali Bem, a Max Bem, me pediu para organizar um encontro em Campinas das Missões sobre os apicultores e tal, e eu organizei o evento lá em Campinas das Missões e comecei a estudar e fiquei fascinado pelo tema. Então esse livro é uma homenagem a Max Bem, a maior empresa de beneficiamento de mel do Brasil, e maior indústria, e tudo vai ser robotizado, então é uma coisa espetacular. E é uma valorização aos apicultores, porque o apicultor é uma pessoa especial. Para ser apicultor não é qualquer pessoa. Então eu faço referência ao Leon Tolstói, que é um grande escritor. Ele é russo, mas é escritor da humanidade, porque ele tem mais de 100 livros publicados e tudo em outros idiomas. Aliás, mais de 100 idiomas foram publicados os livros dele, e ele faz uma referência
Aqui diz o seguinte, ó, ele escreveu no romance A Ressurreição em 1899. Abre aspas. Não se pode aproximar das pessoas sem amor, assim como não se pode aproximar das abelhas sem cuidado. Então isso aqui é de 1899. Deixa eu dar um... Sim. Eu revisei esse livro do Jacinto e declarei para ele que eu aprendi muita coisa, porque eu tive que ler tudo, né? Eu tinha que achar todas as vírgulas que não poderiam estar corretas ou alguma crase, mas o que mais me interessava era saber sobre essas abelhas. Algumas coisas eu sabia, mas muitas das que estão no livro eu não sabia. E é importante isso. Pois é, Jacinto, e daí então esse teu olhar assim nessa produção literária aí vai fazer essa relação de que o quanto é fundamental, importante ter esse cuidado. A gente o pensar no futuro da humanidade, é pensar na natureza também, né? E então como é importante e no meio ambiente, né? Questões ambientais vão estar presentes dentro desse contexto. Exatamente. A abelha ela além de preservar a natureza, preservar os ecossistemas, a abelha é um inseto que ele produz o mel, produz própolis e etc. E o mel é um remédio para tudo que tu imaginar. Até os egípcios antigamente eles embalsamavam os corpos com mel. Imagina. E tem uma região lá em Parapanema, em São Paulo, que é a maior produtora de macieiras do Brasil. 60% das macieiras são produzidas naquela cidade, naquele município. E lá, imagina que o proprietário ele aluga durante a polinização, porque a polinização das abelhas é importante para o ecossistema. Por exemplo, soja, a canola dá 70% a mais aonde tem polinização de abelhas. E isso também vale para todas as frutas, inclusive a jabuticabeira. Se ela não tem polinização, não dá jabuticabeira, e as que dão saem tudo defeituosas, se no caso não há polinização. Então lá em São Paulo, o que produz as macieiras, ele aluga e paga a peso de ouro 200 caixas de abelhas, ele traz da região lá traz da região das macieiras para polinizar. E com essa polinização dá o dobro da renda de maçã. Imagina que coisa impressionante isso aí. Eu fiquei simplesmente encantado com esse livro, porque quando eu comecei a escrever em homenagem a Max Behm, eu não sabia que a abelha tem uma importância extraordinária para o ecossistema, para a vida, para o ser humano, e a engenharia eles é uma lição que elas dão. Os favos parece uma engenharia que faz um igual ao outro, o favo. E até o Bruno Neir dos Trechiru faz uma homenagem para as abelhas. Diz o seguinte: cada favo da bombacha representa uma vitória. Isso é uma música gaúcha. Então, as abelhas são importantes e indispensáveis ao ser humano. Quando não tiver mais abelhas, o ser humano também desaparece. Bom, você falando que não sabia, né? E o legal do livro, a partir de um trabalho, de um projeto do escritor, é saber que ele vai mergulhar naquele processo para produção e vai aprender e vai ensinar, como já cantou o poeta, né? Nosso poeta gaúcho, estamos ensinando, estamos aprendendo, é isso? Exatamente, e eu fui descobrir tantas coisas impressionantes. Fui descobrir que o padre Roque Gonzalez, que trouxe a primeira colmeia num cortiço aqui em São Nicolau em 1626, e depois ele colocou, já tinha a iluminação no altar, que é a vela, mas faltava o vinho. Uhum. E aqui naquela época não existia nada. Então não sei como ele me escreveu uma carta para o pai dele, que era da Espanha, e diz: olha, preciso que o senhor me mande videiras, pareiras. Aí em 1626 o pai dele mandou para Assunção, no Paraguai, e ele pegou uma mula e foi buscar lá a tal da videira.
e colocou na mula assim em roda, atou, chegou aqui em São Nicolau e os índios guaranis disseram: o que o senhor quer com essas graveto? Aqui no mato nós temos cheio de graveto. Diz ele: não é graveto, isso aqui é videiras para nós produzir o vinho. E aí ele tinha a cera para iluminar o altar e o vinho para a Santa Ceia, né? E ele gostava tanto dessa terra, amou tanto essa terra, que em 1628 mataram ele aqui em Caró, hoje município de Caibaté, mas o coração dele está vivo até hoje. Exatamente. É uma linda história dos três mártires das missões, Roque, Afonso e João. Jorge da Luz, coordenador de comunicação da Academia de Letras do Noroeste do Rio Grande do Sul. Prazer em recebê-lo aqui, Jorge. E aí, a importância da academia na nossa região. Qual é a história dessa academia? Quantos anos de estrada e a sua importância em prol da cultura, da literatura? Primeiramente, eu quero dizer que nós ingressamos aos estúdios da FEMA sorrindo. Não à toa, porque Sorriso nos recebeu, e também porque o programa, será a difusão do nosso painel de hoje à noite. Então nós viemos aqui para propagar o nosso painel. Nós falaremos hoje justamente sobre esse tema aí, que é um tema muito importante para nós, né? Que é a construção literária do Noroeste Gaúcho. Para os ouvintes, aqueles que estão atentos às falas aqui, podem perceber que o nosso ilustre Roque, com 20 obras lançadas já, ele tem um vasto conhecimento, difusão de conhecimento aqui no nosso Noroeste. O Jacinto, com as suas obras importantes que foram para o exterior e que retundam por esse mundo afora, né? O Noé, que além de escritor, é uma personalidade artística do nosso Rio Grande, com obras importantíssimas que vêm lá desde do Rio Grande mais caboclo, né? Antes de toda aquela miscigenação. Então, são questões importantíssimas. E eu não vim falar das minhas obras. Eu vim aqui anunciar que hoje, esse tema, a construção literária do Noroeste Gaúcho, que não se inicia por nós, mas que a gente vai fazer uma referência, inclusive, aos nossos patronos, que Além Rio, então, para que o público ouvinte entenda, é a Academia de Letras do Noroeste do Rio Grande do Sul. Ela é filiada à Academia Rio Grandense de Letras. A nossa representatividade está na construção da nossa história. Veja bem, Sorriso, nós estamos festejando 400 anos das missões. Que história está sendo contada? A história é fiel, fidedigna? Que história é essa? Obviamente tem fatos importantes, relevantes, questões que são verdadeiras, reais, mas tem muita especulação, inclusive, porque não existem registros de tudo. Compreenda isso. Então, esses registros que nós temos, que nós fizemos, que nós proporcionamos através da escrita, elas são fundamentais para o futuro da nossa região, para nós demonstrar o nosso jeito de falar, o nosso jeito de se comunicar, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de viver e tudo que aconteceu por aqui, né? Então, é importantíssimo. A população está toda convidada, né? Obviamente, os escritores também, para que se façam presente e entendam um pouquinho dessa nossa história aí da literatura do Noroeste do Rio Grande do Sul. E que importante. A academia, então, quantos anos já de caminhada? A academia, ela desde 2020. 2020. Hoje nós somos 23 membros, né? 23 acadêmicos imortais, 23 patronos também, que isso é importante, lá nós falaremos sobre isso, a importância deles, que eles vieram antes de nós, porque os nossos imortais, eles ingressam por edital. Não é uma escolha, o Roque está em evidência, vamos colocar o Roque. Não, o Roque tem um trabalho, ele vai mandar o trabalho dele e a banca vai avaliar o trabalho e dizer, não, poxa, mas o Roque tem uma significância para nossa região, né? Assim como o Jacinto, não é? E o doutor Cassiano Teles, que vai vir conosco aqui, doutor na área da educação, que também vai ajudar na nossa falar sobre outros detalhes, né? Eu serei só o interlocutor, né? Eu vou falar alguma coisa, eu quero fazer uma referência aos ipês floridos daqui da cidade, que estão muito bonitos, é isso aí.
E olha só, e a questão da literatura, como é importante esse trabalho que faz dessa inspiração do escritor. Contos, crônicas, poemas, poesias e outros estilos, e o professor Roque sabe tão bem disso, são fundamentais, mas aqueles que se enveredam para esse lado de resgatar a história, isso é fundamental. Eu vivi essa experiência o ano passado na Feira do Livro. Eu fui o escritor homenageado e estava finalizando tinha sido lançado um e finalizando o segundo trabalho numa sequência de resgate, que foram os 40 anos do Musicanto, o nosso festival da música aqui de Santa Rosa, festival do Brasil, né, o Musicanto, com uma linda história que surgiu lá em 83, e também os 70 anos da Coppermil. Então foram 2 livros numa sequência de resgate da história. E o que eu costumo dizer se nós não resgatarmos isto, e cabe então a quem faz a produção literária, ao escritor, a historiadores, se nós não resgatarmos, a história da nossa terra, da nossa gente, vai se ir com os que partirão. E se me permite, Sorriso, tem mais uma questão importante, a questão do senso coletivo. Individualmente, cada um de nós representa uma fatia do bolo, mas nós, nas nossas somatórias, nós somos aquilo que vai demonstrar o que nós somos de fato. Essa é a importância da Academia de Letras. Ela reúne, ela registra. Nós temos uma biblioteca, só para tu entender, a biblioteca professor Daniel Scheidt. Nós temos mais de 200 obras de escritores do Noroeste. Vejam só. Que coisa incrível. Pode ser objeto de estudo no futuro, compreende? E a tendência é aumentar cada vez mais. Temos 20 lançamentos aqui na cidade, né? Se houverem doações para nós, vai aumentar a nossa coletânea lá, né? O incentivo aos autores locais é tão fundamental, tão importante. Nós vivemos essa experiência, né, professor Roque, de criar em Santa Rosa a Associação Santa Rosense dos Escritores, que foi extinta, mas que tem uma história muito bacana, porque a partir dali ela incentivou a tantos autores locais a ter a coragem de tirar da gaveta, abrir a gaveta e publicar, e hoje estão aí de nome, né, ganhando premiações, mas ganhando público leitor. Em 2001 eu participei, na verdade 2002 eu acho que foi, eu participei do concurso da ASES, que era para fazer o segundo livro chamado Mentiras em Tons de Verdade. E aí, eu acho que foram feitas, não sei se foram feitas 2 ou 3 edições disso. A ASES, ela durou até 2015, quando, infelizmente, foi manipulada por algumas pessoas, principalmente por uma, dá para dizer. E foi preciso parar, né? Não podia mais, porque ficou vergonhoso. Tivemos problemas, professor Roque. Eu gostaria que a gente não falasse sobre esse detalhe. Não, eu não quero falar aí, sobre né? o detalhe. Mas realmente foi ruim, né? E história agora o pessoal fala toda hora em uma nova associação, mas tem gente que me disse assim, eu não quero participar. Eu mesmo estou assim, não sei se participaria ou não. Esses dias até pensei, não dá para ser associação. Eu pensei em união literária. Porque o que a palavra associação é para dizer assim, estamos unidos, e união então vai encaixar bem, mas assim, alguma coisa tem que ser feito. Mas eu queria só dizer, professor Roque, para a gente dar sequência, que a importância, né, de movimentos como esse para valorizar primeiramente o autor local, porque quando a gente criou a ASES, e foi um festival de surgimento de novas vozes, digamos assim, na questão literária, né? Aqueles que se encorajaram a não só participar de uma associação, a dizer, sim, eu sou escritor, mas também a produzir e a publicar, e de forma independente, porque é o grande desafio de quem escreve no interior do interior, é que assim, né? Se não tem um incentivo, uma lei de incentivo, é do bolso mesmo. E a gente viveu várias experiências. Clairton Martin e eu lançamos juntos aquela coletânea de Outra Alma, que eram poesias dele e as minhas naquele livro, que tivemos o apoio sim do Jornal Noroeste, que era o aniversário, se eu não estou enganado, 35 anos. O jornal agora já tem 55, e
naquele momento a gente saiu de porta em porta a vender o livro. Então, são histórias e desafios. Mas deixa eu continuar aqui o nosso bate-papo e eu quero então agora ouvir ele, Noé Teixeira. Que prazer, como eu disse no começo, prazer tê-lo aqui, te conhecer pessoalmente. Quem sabe em algum momento já nos cruzamos pela Rádio Noroeste, não estou lembrado, mas assim, eu lembro com carinho nessa minha trajetória do rádio de ouvir muito o nome e a música, a obra deste moço de São Luís Gonzaga que valoriza a cultura rio-grandense através da sua arte, da música. Noé, bem-vindo ao nosso programa. Muitíssimo obrigado, meu caro parceiro da cultura, Claudemiro Sorriso, e cumprimento meus eminentes colegas confrades da Academia de Letras do Noroeste do Rio Grande do Sul, Além Rio, o querido professor Roque Aloysio Wessenfelder, nosso querido amigo de quase 40 anos, da musicalidade, eminente cônsul russo para o Rio Grande do Sul, e que comanda esta etnia em Campinas e fora dela, levando Campinas das Missões, a Grande Santa Rosa, as Missões e o Rio Grande para o resto do Brasil e para a Rússia, porque eles têm viajado muito para lá, existem cidades co-irmãs e isso é muito importante. Meu caro Jorge da Luz, que apesar de conhecê-lo há pouco tempo, está dentro do meu coração, da minha mente e me socorre aqui nas minhas atitudes, naquilo que eu tenho que fazer para a nossa brilhante e eterna Academia Além Rio. Muito bem. E aí, me diz uma coisa, então tem duas situações aqui, né? Você na Academia de Letras é como alguém que escreve, mas assim, é um compositor. Obra literária produzida também, não é? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Na verdade, quando questionado por isso, eu tenho dito, foi um passo quase que automático, porque lá atrás isso faz 65 anos, lá para os anos 65, 6, que eu estudei um pouco de música, acordeão, teoria e solfejo. Logo veio a vontade, a intenção de compor letras para musicá-las, tocar, e até havia o pensamento de gravar, como ocorreu depois. O nosso estilo na época era Bertucci. O meu irmão e eu aprendemos, e nós não tínhamos gravador, nós não tínhamos como fotografar, nós só tínhamos a cabeça sarada, boa, em casa, morando no interior, ouvindo a mãe e o pai nos serviços campesinos, para ir aos bailes dos irmãos Bertucci e trazer aquela gravação na cabeça, e no outro dia pegar o acordeão, tocar e cantar. Então, das composições musicais para o literário específico da escrita, foi um passo, e me fizeram entender isso, e quando eu vi, eu estava entrando nessa área semelhante, e aí passei a escrever alguma coisa. A primeira obra tem cerca de 504 páginas, Cordeiro de Gaza. Eu tinha um título assim pensado ali, família, história e tudo, e eu pensei que era só aquele, né? E depois já escrevi mais uns, e mais um outro, mais recentemente em parceria com o meu confrade e amigo Jacinto, fizemos também Anitta Missioneira. Fiz mais uns e participei cerca de umas 15 ou 18 antologias. São bastantes, eu estou tentando reuni-las, não sei se tenho todas, talvez tenha. Então, assim, de uma hora para outra, me enxergaram como escritor, me convidaram para uma academia de letras lá de Novo Hamburgo, a Alvales, que é a Academia Literária do Vale do Rio dos Sinos, e eu fiquei por lá também, a Estância da Poesia Crioula, que um dos fundadores foi Jaime Caetano Brown, em 57, em Porto Alegre, e ultimamente, além da Asas de São Luís Gonzaga e as MUS, algumas associações
e mais recentemente, e com imenso prazer, Allen Rio. E aí estou eu com 80 anos aqui, eu não sei se eu sou só músico, só escritor, um pouco de cada coisa, ou nenhuma tão bem feita. Não é, a gente discorda disso, né? É perfeito a tua obra, o conjunto da obra, né, Jacinto? É isso aí. Porque essa questão dessa expressão, como ela é importante, fundamental, caro Noé. E você, ao jovem, aos 80, ainda com essa vontade e disposição de fazer mais, tá atuando, tá fazendo a música, que é a tua arte, né? Desde quando a música na tua vida? É uma pergunta excelente. Como diz a música do Mano Lima, a cadela baia, que às vezes a pobre me ajuda e outras vezes me atrapalha. Na verdade, a música foi uma válvula de escape. Eu era um estudante, eu nunca rodei mais do que isso, não sei se devia dizer, mas vou dizer. Eu sempre tirei o primeiro lugar nas turmas das quais participei. Primeiro ano, segundo, terceiro, quarto e quinto, e admissão. Porque eu sou do tempo da admissão, Roque. Tinha que fazer a admissão para ir pro ginásio, passei naquela turma, fui pro ginásio, passei de ano, e o meu pai, naquele tempo, produtor rural, não sei o que tem, essa gurizada na cidade, vão aprender bobagem, sei o que tem, não vão aprender a gastar, e não sabem economizar, não sabem. Puxou o guri para o campo. Bueno, vamos para lá, né? Enxada, boi manso, cavalo, laço, arreio, arado, colheita, etc e tal. Meu pai foi o maior produtor de soja do município de São Gonzaga no tempo do boi manso. Quando entrou a agricultura mecanizada, ele estava parando, gramou os campos, foi lidar com gado, e nós, por que pareça, 3 irmãos, falecido o mais novo, o dono e eu estamos vivos, graças a Deus, não quisemos aquela agricultura, fomos lidar com pecuária. E aí, um pouco antes, a música era estávamos ociosos, não bastava o serviço da casa. Minha mãe dizia, sovando o pão com a farinha da Argentina, que era bom, assim, olhava para a janela e dizia, vão recolher os ovos ali, apareceu uma galinha, deve ter muito pinto, antes que os lagartos me comam os ovos da galinha lá. E tu vai recolher as vacas, por causa do queijo amanhã cedo. Então era assim, e a escola a gente ia a pé, de pé no chão, e depois a cavalo de garupa numa égua, sem arreio, 7, 8 quilômetros. Ia a pé, e no inverno, eu tive um pequeno problema, mas às vezes eu conto, tinha que recolher as vacas cedo para a mãe fazer o queijo, e era bom fazer a vaca levantar e botar o pé gelado no ninho da vaca. Tava quente aquela grama que a vaca tinha dormido ali. Era tão bom, eu tenho isso na mente hoje. Eu tinha 4, 5, 6, 7, 8 anos, não sei, muitos anos. Então foi a nossa vida. E aí, fechando este pedaço, fui cobrado por muita gente. Mas vocês tocaram. Em 28 dias eu aprendi suficiente para tocar num baile. Era um baile comum, claro. Fomos contratados por um empregado do meu pai. Por 500. Deu uma briga e tal. E o pessoal vem me cobrando de anos pra cá, mas vocês fizeram tanta música de tudo que é lugar, viajaram, compuseram e tal. Vocês nunca falaram naquele baile do Boqueirão, o primeiro baile. Estou em estúdio gravando Baile do Boqueirão. E o primeiro verso, se não me engano, eu não me esqueço todo, acho que diz isso. Há muitos anos passado, mas nunca mais esqueci. Disse a minha mãe para o meu pai, compre a gaita pros guri. Aprendi em 28 dias com vontade e vocação e contratei por 500 um baile no Boqueirão. E aí desenvolvo o baile em si. Tá no estúdio, vou gravar e vou lançar daqui um pouco. Que coisa. As histórias, né? As histórias. Não é? Então eu vou me ater mais um pouquinho aí contigo, tá? Pra saber o seguinte. E você acompanhou, então, falando da dificuldade do início, né, quando criança, da infância, mas na música, a evolução que houve a música, você precisou também dar esse passo na evolução, não quero dizer na questão também é isso, na produção daquela tua obra, mas também de se renovar na forma de dizer o que quer dizer e de cantar o que o verso está propondo? Eu diria que houve uma evolução, porque a gente tenta evoluir, tenta corrigir, tenta melhorar, tenta aprender.
Estou com uma tossezinha, me perdoem os amados telespectadores. Houve uma evolução, inclusive eu fiz vários vídeos clipe, deve andar em torno de 6 ou 8, tem mais uns 4, 5 andando, e uma minissérie, cerca de 10 minutos, com a música que eu patenteei, o nome e a marca, e a logomarca, Coração Missioneiro. Que, se a feira me permitir, vou cantar hoje à noite, além de Missões 400 anos. Mas essa evolução, a gente tinha, era muito difícil. A gente chegou num ponto que tivemos que ir para a escola, porque aquela aprendizagem inicial não dava, tinha que ter colocação dos dedos. Fomos colegas de Luiz Carlos Borges, que esteve aqui com musicanto todos aqueles anos, e Deus já o levou, porque tem muita coisa para fazer no céu e ele tem que ir para lá, ele é muito bom. Colegas, aprendemos. Bom, aí melhoramos. E para gravar era só São Paulo. Aí você foram aqueles guri criados no mato, no campo, sem saber nada. Nem do estado, nem a região a gente conhecia. Não conhecia a região. Não tinha automóvel. Meu pai depois comprou um Ford 29 e tal. Não tinha. Então sabe aqueles guris dali. Aí fomos na cidade de São Luís Gonzaga, na casa do seu Clóvis Rebolho, que era quem nos vendia gaita e vendia móveis de certo, para ter um endereço em São Luís Gonzaga para mandar correspondência de São Paulo. Viajamos para São Paulo, dentro de um ônibus, a partir de Cruz Alta, puro chão esse Rio Grande, tinha asfalto de Lagoa Vermelha, Passo Fundo, Vacaria em diante, passando por dentro das cidades. Em São Paulo, errando porta. Passa quarta-feira, o doutor foi pro Rio, a gente queria gravar. Daqui a pouco, não, o doutor não veio e tudo, acho que era melhor vocês procurar tal gravadora, nós íamos lá. E o dinheiro terminando. E eu sempre conto, tem males que vêm para bem. Tínhamos as músicas acertadinhas, 12 ou 14 músicas e tudo. Com a demora da decisão das gravadoras, a inspiração estava ali e eu compus a música que fez mais sucesso naquele primeiro disco, que é o Jeito Missioneiro, o Venho Chegando, como eu chamo. Aí trocamos lá, fomos lá num escritório, alguém nos cobrou algum valor, escreveu a nova e tirou a velha para a gravadora. Aí a gente mandava telegrama para cá e tudo. Aí ficamos lá um mês e meio, 2, não sei quem, já na casa de amigos e músicos também, né? Todo mundo lá no trago e na gaita. E naquele tempo éramos bons. Eu digo isso porque a gente era jovem, tinha força no dedo e fazia. Tocava o Brasileirinho em 2 gaitas, o Bem Te Vi Atrevido, Tico-Tico no Fubá e outras coisas que os músicos conhecem, que não são fáceis de tocar. Hoje eu me nego a tocar. Mandava telegrama e não vinha. Bom, dali um certo tempo a gente resolveu as coisas lá e viemos embora para São Luís Gonzaga. Os pais desesperados quando nos encontraram. Mataram esses guris, assaltaram, já tinha naquele tempo assaltantes, chamavam os assaltantes. Mataram esses guris, uns guris do campo, fazer o que em São Paulo? Chegava 100 mil nordestinos por dia, a terra da garoa. Nós estamos falando em que ano? 66, 7. Aí, chegando em São Luís Gonzaga, dali uns belos dias, aí os pais lavaram a alma, abraçaram os filhos e choro daqui e dali. Fomos lá no seu Cláudio Ribeiro, na cidade, aí chegaram os telegramas. Eu sou do tempo do telegrama, e veja, o telegrama não andava, eu sou desse tempo. Hoje a gente tem um celular, tu faz uma foto daqui, manda para os Estados Unidos, para a China. E fala ao vivo. Tu fala ao vivo em vídeo. Não, veja bem, eu até preferia a carta, que é anterior ao telegrama, porque a carta era mais sensível, a carta era mais natural, a carta é uma figura que te transmitia. Eu tenho uma história da carta que te rouba 30 segundos, não posso deixar de contar. Um belo tempo, eu já casado com filhos, e fui achar numa papelama lá uma carta de uma moça de Itaqui. E os termos da carta, eu lendo aquela carta, mas uns termos daquela carta que me encheram de alegria, de paixão e de dúvida e de loucura. Digo, mas o que deu na cabeça dessa moça me mandar uma carta com esse teor de paixão, de namorado, de não sei do que, te amo e te gosto, te beijo, te quero, casar, tudo isso. Quando caiu a ficha, eu fui olhar a carta, tinha uns 15 anos ou 20 para trás, era outra data, mas eu não tinha botado fora e li aquela carta e não me dei conta da época. Então a gente tem coisas assim na vida e tem outras também.
Mas guardou. Imagina o problema para criar em casa, né? Guardou uma carta tanto tempo assim. A minha mulher era mansa, essa, né? Também, depois tive outras, eu tô acho que no a quarta parceria definitiva. Agora, a Marta é a minha candidata a viúva. Na antessala ali fizeram um silêncio nesse momento para ouvir atentamente a sua frase. Fizeram um silêncio nesse momento, estão entretidas ali, ó. Mas realmente eram coisas assim, né? E aí o cara não para. E quando daqui um pouco, voltando ao estudo, meu caro professor da vírgula, que eu tenho esse livro da vírgula e esse também do acidente aqui. Quando eu vejo, eu tô lá em São Luís Gonzaga, aí tinha que ir pra cidade, morava no campo onde eu moro hoje. De novo. Pra cidade, mas eu vou estudar mais um pouco. Meu pai me tirou em 60, eu já estava em 83, 4. Vou estudar, né? Aí tive que me socorrer do supletivo, do primeiro grau, supletivo do segundo grau, e passei aquelas matérias. Eu não gostava, física, biologia e química. Tinha uma delas que os sinais eram as aranhas. Minhas professoras diziam, esse troço preto aqui, o que é isso? Eu não aprendi aquilo. Tanto é, e veja o que é vocação e tendência. Eu sou formado em Direito, sou advogado. Quando fui fazer o vestibular, eram 50 questões, tinha que acertar 25, o mínimo. Química, biologia e aquilo ali, acertei 25. Não tinha nada. Estudos brasileiros, geografia, eram 50 questões. Eu acertei 50 questões. Então são coisas assim. Aí faceiro ali, pretendi me candidatar a vereador, fiz um decálogo assim, Noé Teixeira, vereador 88. E estava ali, tinha um candidato nosso, dos meus partidos lá, que daqui um pouco me chamaram, não, tu vai ter que ir para prefeito. Nem pensar, mas nunca fiz política, eu sou um homem do campo. Como é que eu vou fazer? Não vou ser candidato a prefeito, isso não existe. Eu sei que quando eu vi, numa bela noite lá, fraquejei, eu amanheci candidato a prefeito. Pensei, tá bom, éramos 5 candidatos, eu vou perder, vou para Santa Maria, já queria ir para Santa Maria, era vontade de mim. Levar auxílio para educar, estão lá. Tem doutor. Foi a deixa para deixar a cidade. Para deixar a cidade. Eu vou perder e vou para lá, tá bom? O que eu quero com vereador? Porque vereador eu podia ser vereador e ir para Santa Maria. Isso. Estava uma vez por semana por ali. Atuar ali no legislativo. Atuava ali no legislativo, dava, mas prefeito não dá. Fiz uma campanha ali, uma campanha assim, estava pronta a campanha com o vereador, eu não gastei, eu só fiquei ali esperando a decisão daquela turma. Éramos 5 candidatos, ganhei com 2.610 votos do próximo atrás de mim, e gente para trás. E aí eu era aluno na faculdade, tinha passado no Direito, eu era aluno e prefeito. Então eu saía da prefeitura, descia a escada, pegava o ônibus, tá? Ia para a faculdade. Aqui da região, professor Adair Philipsen, Sim. que foi o prefeito de Santo Cristo, foi meu professor. Ele foi processo, alguma coisa assim. E outros da região aqui. Então a vida da gente é assim, né? Aí dali fui para Santa Maria, me divorciei, certo ou errado, me divorciei, casei dali 3 anos e dali 11 anos viuvei e aí fiz como dizia o Teixeirinha. Eu sou gaúcho, se morrer em outro estado, morro com o corpo virado e com a cabeça para o Rio Grande. Eu vou para São Luís Gonzaga, o que eu quero com cidade? Cidade, não sou cidadão, sou um grosso lá da roça, do campo, ali é o meu lugar. Entendeu? Com o Zé Roberto Caseiro, eu voltei para ficar. Voltei pro campo. E tô lá, alguém me disse, mas na tua idade, tu tinha que estar numa cidade, perto de um hospital, recurso. O que eu quero com um hospital? Sei lá quando é que o velho vem me buscar. Eu quero estar ali, no meio dos bichos, das vacas, da roça, do verde, da estrada, da chuva, da fruta. Das abelhas. E tem o mel, e ele sabe, estamos frequentando a Max Bem aí, as abelhas. E ali tá o Noé, né? Aí me convido para Além Rio, eu venho bem faceiro, não sei a quantas eu ando ali, mas eu faço o máximo para ser um aluno bem comportado, entende? E tô aqui e tô andando junto com essas pessoas com as quais eu aprendo. Então, eu quero deixar aqui o meu agradecimento a esta. É uma fundação ou é uma faculdade? Fundação, é uma fundação educacional no Machado de Assis. Que mantém uma faculdade. Que mantém a faculdade. Uma escola. A ti, Sorriso, agradecer ao que disseste inicialmente. Eu sei, as nossas músicas rodar e os amigos são como os outros, uma expressão errada, são mais bons do que certos, né? Porque não caberiam melhores aqui, meu caro professor. Aí rodam nossas músicas, tem muitos cantores melhores.
nisso aqui. E eu vou ter roubar 30 segundos sobre baile. Nós estava ganhando dinheiro e tocar, o nosso preço era 200, mas tinha conjunto bom por 60, 70, 90, 120. Mas nós tínhamos um long play gravado, rodava todos os dias na Rádio Brasil. E o Fritz, a bonita página musical, venho chegando. E o Jacinto tinha 12 anos, morava ali em Campinas do Ouvintes. Vou conhecer esses caras, esses artistas. Um dia nós vendendo o baile na região, um moço lá disse, não, eu sei que você é gente em casa, mas eu não posso pagar 200. Aí sei o que tem. Mas eu faço uma proposta para vocês. Eu dou a porta e as mesas, porque eu vou vender bebida a noite inteira, eu fico com a copa. Topamos um inicial ali. Levamos meu pai para cobrar a entrada e vender as mesas. Ficou lá. Às 3 da madrugada apareceu um guri lá com um canivete assim. Eu só tenho esse canivete, não tenho dinheiro e eu gosto mais desses artistas aí. Nós já éramos artistas. Não, entra aí, pegou o canivete. Deu 600. Deu 600. De tanta entrada em mesa, tapou de gente. Uhum. É isso. Aí a gente já começou o seguinte, os outros bailes, a gente já não pedia só 200, pedia 250, o cara disse, não, mas vocês tocaram por 200 lá no Fritz e tava cheio de gente, 200 eu pago, encheu de gente, eu sei que vocês juntam. Não, aí a gente disse, não, mas também dá porta, e nunca dava menos que 300, 350, 400. Chegava em casa e ia botar boi no campo. E ainda desarmava quem entrava, né? E desarmava quem entrava para curtir o baile. Então essa vida. Noé, foi um prazer demais te receber aqui. E que a gente possa nos encontrar outras vezes, né? E quando vier para cá, quando o seu Jacinto vier para cá trazer o Noé para de repente visitar o gaitaço do Eloy de Ávila, que a gente possa estar juntos mais uma vez, mesmo que sendo lá na Noroeste, que eu vou lá, faço questão. Meu abraço aos teus amados ouvintes, perdão pelo excesso do tempo, e assim, advogado é um bicho que não para de falar se tu não tomar o microfone. Sorriso, meu carinho, meu abraço, minha eterna gratidão, que Deus nos abençoe a todos. E eu preciso encerrar porque já tem a próxima convidada e uma conexão que é de outra cidade, então deixa eu só reforçar. Exato. Só falar 30 segundos. Ok. Hoje à noite, às 19h30, eu convido toda a população de Santa Rosa e regional para o lançamento do livro As Abelhas, o Eterno Zumbido da Vida, em homenagem a Max Ben, a maior produtora de mel do Brasil. Produtora não, indústria de beneficiamento do mel em Porto Mauá. Então, 19h30, espero vocês lá na Feira do Livro em Santa Rosa. Muito bem. A gaita do Noé dali um pouco. E a gaita do Noé. E o Noé vai cantar ali, né? Que legal, então. Rock. Quer dizer que às 2h30 hoje, na feira, vou lançar este livro e vou deixar este exemplar para o nosso Cláudio Miro Solis. Muito obrigado, de coração eu recebo, Rock, e eu fiquei bem curioso para saber a tua escrita nessa obra, O Trágico Final, que está então aqui na Feira do Livro de Santa Rosa. Mas com muito carinho eu recebi vocês, infelizmente eu tenho mais uma pauta aqui, a convidada já está e mais a conexão que vai ser participar com a gente, e então a gente vai reforçando sempre, assim, que é importante, a Academia de Letras do Noroeste do Rio Grande do Sul vem a Santa Rosa e o Jorge da Luz, então uma importante atividade hoje dentro da feira, né? Isso, toda a população está convidada. Hoje nós falaremos sobre a construção literária do Noroeste do Rio Grande do Sul, Noroeste Gaúcho. Vocês viram essas personalidades? Não dá 20% da nossa academia. Imaginem tudo que a gente tem para falar. Um abraço a todos e muito obrigado. Um grande abraço para vocês e uma ótima Feira do Livro. Jacinto, parabéns por mais uma obra literária e parabéns por toda a tua dedicação em prol da cultura e da história do teu povo, viu? Nós já